Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai estar assistindo depois desse vídeo. Hoje nós temos a apresentação do TCC, Avaliação das Práticas Sustentáveis na Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Norte, a Cefaz-RN, proposta de um manual de práticas sustentáveis. Esse é um TCC do curso de Engenharia da Produção da UFRN. A discente que está defendendo esse TCC é Kaline da Silva Fernandes. Ela tem como orientador eu, o professor Júlio Francisco Dantas de Rezende, e também os professores Emerson Cleito Arantes, da Universidade Federal do Rio, Universidade Federal de Roraima, a UFRR, e também um membro interno do nosso Departamento de Engenharia da Produção, o professor Marco Antônio Leandro Cabral, que é professor aqui do Departamento de Engenharia da Produção. Então, a gente agradece o aceite pelo convite aos professores, né? Kaline, você tem 20 minutos para a sua apresentação, boa sorte. E a gente vai ficar aqui com a câmera fechada aqui para você fique bem tranquilo aí. Também pode fazer em menos tempo, tá bom? Boa Tá sorte na bem. sua apresentação. Obrigada, professor. Boa tarde a todos, né? Como o professor já deu essa breve introdução, né? Meu nome é Kaline da Silva Fernandes, faço parte do curso de Engenharia de Produção. Tenho a satisfação de defender, né, o meu trabalho de conclusão de curso, que se intitula A Avaliação das Práticas Sustentáveis na Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Norte, Cefaz. A proposta de um manual de práticas sustentáveis, tendo como orientador, né, foi orientado pelo professor Dr. Júlio Francisco Dantas de Rezende, a quem eu agradeço profundamente a orientação. Então, dando uma breve, né, aqui vai ser o sumário da minha apresentação, né, vai ter a introdução, um pouco da introdução, um pouco do referencial teórico, a metodologia abordada, os resultados, as considerações finais e as referências. Trazendo um pouco dessa introdução, né, é, dentro do que foi abordado dentro do meu TCC, o tema sustentabilidade, ele tem ganhado cada vez mais destaque, né, principalmente nesse contexto da administração pública, voltado, equilibrando justamente a preservação ambiental, a responsabilidade social e a eficiência econômica. Tanto que, atualmente, o setor público, ele representa, né, aproximadamente 1,39% do PIB total do país. Então, essa demanda crescente, né, da sociedade por uma gestão pública consciente ambientalmente, ela precisa, né, ser enfativada justamente para reduzir esses impactos ambientais nas suas atividades. Dentro desse contexto, né, o Rio Grande do Norte, ele possui um projeto de governança inovadora, o RN 2035, que insere dentro das principais áreas de resultado o desenvolvimento sustentável. Né? Essa área do desenvolvimento sustentável, ela vai estar integrando tanto o tripé da sustentabilidade, quanto enfatizando a importância da inovação e da governança colaborativa. Também dentro desse contexto da sustentabilidade, existem a Agenda 2030, né, da ONU, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, que eles foram criados, né, justamente foram desenvolvidos dentro desse contexto das organizações, principalmente voltados também para a administração pública. Eles vão estar ali para orientar essa administração pública também. Atrelado a eles, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também foi criada pelo Ministério do Meio Ambiente, né, a Agenda Ambiental da Administração Pública, a A3P. Ela veio como um mecanismo, né, norteador para esses gestores governamentais, justamente para promover essa sustentabilidade dentro das suas organizações no uso desses recursos. E embora existam, né, poucas publicações voltadas, né, a estratégias reais da aplicação das ODS nos órgãos públicos,
Tem algumas organizações, hoje, por exemplo, dentro do nosso estado, que já promovem, né, essas ações, nessas iniciativas. Dentro desse cenário, né, dentro desse cenário abordado, né, dessa responsabilidade social, ambiental e econômica, a Cefaz, né, a Cefaz RN, ela entra como ela tem esse papel, né, ela vai desempenhar um papel estratégico, né, dentro desse fator. Mesmo ela sendo responsável pela gestão pública, pela gestão financeira do Estado, perdão, ela vai ter esse papel fundamental na implementação dessas práticas, né, para consolidar justamente uma cultura organizacional que vai estar comprometida com a sustentabilidade. Trazendo um pouco, né, do que é a Cefaz, ela está ali responsável pela arrecadação, né, dos tributos estaduais, a fiscalização das operações e as orientações aos contribuintes. Ela veio através do desmembramento, né, da antiga Secretaria da Fazenda e Planejamento, e ela era conhecida como a Secretaria de Estado da Tributação. Em 2021, ela começou a desenvolver esse processo de planejamento estratégico, né, no período de 2022 a 2027, com o apoio do Tribunal de Contas, né, do Estado, e em 2024 veio a recriação, né, da Cefaz, que agora também tem essa incorporação do Tesouro Estadual, justamente fazendo revisando esse mapeamento, né, estratégico que ela fez desse planejamento, fazendo uma nova estrutura institucional de objetivos a longo prazo. Então, com base nisso, o problema da pesquisa ele vem com a seguinte pergunta, né? Quais são as práticas sustentáveis já adotadas pela Cefaz RN e como o manual pode ajudar a torná-las mais eficazes, aliando-as melhor com a A3P e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentro desse contexto, né, eu pude estabelecer qual era o objetivo geral do meu trabalho, que foi, né, realizar uma avaliação das práticas sustentáveis na Cefaz RN, com a proposta de desenvolver esse manual de práticas sustentáveis para auxiliar justamente na melhoria da eficiência e da sustentabilidade dos projetos institucionais. Os objetivos específicos foram 4, né? Realizar o diagnóstico situacional das práticas sustentáveis na Cefaz, avaliar a adequação das práticas de sustentabilidade atuais à A3P, né, a Agenda Ambiental, na administração pública, avaliar a adequação das práticas de sustentabilidade atuais aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e desenvolver um manual de práticas sustentáveis adaptado à realidade da Cefaz RN, contendo essas diretrizes, né, recomendações e soluções sustentáveis aplicadas à instituição. A justificativa, né, desse trabalho, ela vem atrelada, né, justamente a isso, a crescente preocupação com os impactos ambientais das práticas sustentáveis na gestão pública. Né, a engenharia da sustentabilidade, sendo uma das áreas da engenharia de produção, ela vem com esse intuito, né, de contribuir justamente para o uso eficiente dos recursos e a redução justamente desses impactos ambientais também nos processos institucionais. Então, esse estudo ele vai se justificar por essa necessidade de alinhar os princípios, né, da sustentabilidade à atuação da Cefaz, propondo justamente uma administração mais eficiente e ambientalmente mais responsável. Também trazendo, fomentando, né, essa produção de conhecimento sobre o tema e incentivando a aplicação dessas práticas dentro do setor público. Trazendo um pouco, né, do referencial teórico, ele abordou justamente a evolução desse conceito de sustentabilidade desde o relatório de Brundtland, né, em 1987, até mais ou menos a Agenda 2030, né? Ele também abordou um pouco do que foi do início da criação
da A3P, né, da Agenda Ambiental da Administração Pública, informando, né, como ela se consolidou dentro desse cenário para a implementação de práticas sustentáveis nos órgãos públicos. E aí a gente entra também com esse papel, né, do setor público se tornando mais relevante, né? Ele também se torna responsável por garantir essa sustentabilidade e essa responsabilidade social, né? E conforme Cromer, né, a sustentabilidade ela deve ser compreendida como um conceito, né, sistêmico que vai equilibrar justamente o tripé da sustentabilidade, tanto os interesses econômicos, sociais e ambientais, justamente para suprir as necessidades das próximas gerações. Né? Então, eu trouxe um pouco aqui da cronologia, né, de onde começou e até onde ela está, né, a Agenda 21, que veio, né, com esse plano de ação na ECO 92, a Assembleia Geral da ONU, que teve a participação de 191 países, a criação, né, da Agenda Ambiental na administração pública, né, que é reconhecida internacionalmente pela Unesco, a Agenda 2030, né, que substituiu justamente os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Complementarmente a isso, né, entre as iniciativas, né, que promovem a sustentabilidade dentro da administração pública, hoje a agenda ambiental da administração pública, a A3P, ela está se destacando, né? Nos últimos anos, muitos órgãos do RN, né, do Rio Grande do Norte, eles vêm adotando essas práticas sustentáveis voltadas, né, para a A3P e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, começando, né, em 2015, quando o governo lançou, né, esse projeto da governança inovadora, o RN 2030, trazendo, né, esse novo modelo de desenvolvimento sustentável. Em 2018, o Tribunal de Contas do RN, ele aderiu à A3P e implantou ações, né, do plano de logística, os 5R, o gerenciamento de resíduos sólidos. O Ministério Público do Estado, né, que trouxe que também implementou a agenda A3P, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte também implementou práticas sustentáveis, né, voltadas às campanhas e ao plano de logística, e o Ministério Público também aderiu esse ano, em 2025, novamente, né, renovou sua adesão à A3P, né, garantindo essa melhoria tanto dos serviços, tanto regional, dos serviços públicos e da gestão pública. Abordando um pouco do que foi a metodologia, né, do meu trabalho, a pesquisa ela teve uma abordagem qualitativa, né, com caráter exploratório, descritivo. Os processos envolvidos, ela se destacam a análise documental, né, com documentos e relatórios da Cefaz. Também foi aplicado um questionário via Microsoft Forms, desculpa, e também teve algumas entrevistas semi-estruturadas, né, com gestores da instituição. Complementarmente, foi realizada também uma revisão da literatura sobre sustentabilidade no setor público, como Martins, Lacatas e Marcones abordam. A amostra, né, ela foi justamente os gestores da Cefaz RN, e como eu falei, né, a abordagem dela foi qualitativa e trata-se de um estudo de caso conforme o WIN. Trazendo agora os resultados, né? Dentro dos resultados, vieram as informações sobre as ações de sustentabilidade já implementadas dentro da Cefaz RN. Elas foram obtidas, né, como eu falei, através de questionário e análise documental. O questionário ele foi elaborado por meio da ferramenta Microsoft Forms, englobando essas perguntas abertas relacionadas tanto ao tripé da sustentabilidade, né, o social, ambiental e econômico, quanto aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa é um pouco do que foi a introdução desse questionário. Eu fiz uma pequena introdução de quem eu era, do qual era o objetivo do questionário, para
para que ele iria servir e por que eu estava fazendo ele, né? Para ter uma breve introdução, para quando as pessoas fossem responder, tivessem uma noção do que era, né, aquele questionário e qual a importância que ele teria. Dentro desse questionário, né, foram 8 perguntas, como eu falei, 8 perguntas abertas relacionadas ao tripé da sustentabilidade. Foram essas perguntas, né, quais as ações ou programas que a Cefaz desenvolve, atualmente voltados à sustentabilidade ambiental, se a secretaria realiza alguma ação que promova a inclusão social, o bem-estar dos servidores e da comunidade, e se podia citar exemplos, como a Cefaz contribui para a sustentabilidade econômica do Estado, além da arrecadação tributária, se há diretrizes ou práticas sustentáveis integradas nos processos de compra e licitações públicas da Secretaria, se a Cefaz adota ou promove alguma ação de sensibilidade ou capacitação sobre sustentabilidade para seus servidores, se existe alguma parceria com outros órgãos e instituições da sociedade civil que a sociedade civil promove ações sustentáveis, se você considera que as ações da Cefaz RN estão alinhadas com algum objetivo de desenvolvimento sustentável. Nessa pergunta em si eu colocava o que é os 17, né, objetivos, em forma de imagem, e quais as melhorias ou inovações sustentáveis que a pessoa considerava que poderiam ser implementadas na secretaria a curto, médio e longo prazo. E aí, a partir disso, né, teve os resultados da pesquisa, as iniciativas que eles já implementam de acordo com essas respostas desses gestores, né, e atualmente hoje a Cefaz, ela está implementando a instalação de usina solar fotovoltaica, que está atrelada à ODS 7 e 13, o Sistema Eletrônico de Informação SEI, né, a digitalização dos processos. Ela também tem o Programa de Qualidade de Vida do Trabalho, né, ginástica laboral e apoio psicológico. Ela também possui o Portal de Educação Fiscal, que é uma ferramenta que vai democratizar esse acesso ao conhecimento sobre tributos, cidadania e gestão fiscal. Dentro desse portal também tem justamente a educação fiscal dentro dos cursos da Escola do Governo, que também está atrelado a essa parceria da Secretaria da Fazenda, né, que vai capacitar os servidores sobre a tributação, gestão fiscal e cidadania. Existe também o Programa Estadual de Compras da Economia Solidária, a Lei 11.363 de 2023, que ela vai incentivar justamente a participação de pequenas de cooperativas, né, e pequenos produtores nas compras públicas, favorecendo esses grupos, né, mais vulneráveis, dentre eles mulheres, jovens, indígenas e quilombolas. Como parte desse envolvimento, né, o comitê gestor tanto do PESES como do SENES, que é o Comitê de Estratégica Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto, né, eles articulam esses incentivos fiscais como contrapartidas sociais e ambientais, fortalecendo, né, essa parte do desenvolvimento local, além do programa Nota Potiguar, que eu acho que muitos conhecem, que tem a destinação de parte do ICMS a entidades sociais. Embora, né, esses avanços nos dados, né, mostrarem que existe ações atualmente na Cefaz, eles são um pouco integrados, eles não estão totalmente integrados dentro da gestão estratégica da Cefaz, né? A sustentabilidade ela é percebida, mas ela está presente, mas ela é percebida de forma muito fragmentada pelos servidores. Muitos não entendem que as ações que eles fazem no dia a dia estão atreladas à sustentabilidade. E a partir disso, né, da análise dessas práticas e de tudo que foi estudado, né, que foi visto dentro do decorrer do estudo, veio essa necessidade, né, de realizar, da criação, né, de sistematizar e fortalecer as ações já existentes com a criação do Manual de Práticas Sustentáveis, né, que vai integrar justamente a sustentabilidade, a cultura organizacional dentro da secretaria. Esse aí é a proposta do Manual de Práticas Sustentáveis da Cefaz, que eu idealizei, né, seria essa a capa, e esse o sumário, né, que vai trazer os pontos principais dentro desse manual, né, a introdução, os objetivos, os princípios, a metodologia, as ações que foram
criadas, né, elaboradas para esse manual, a importância, as recomendações e as considerações, né, além das suas referências. E aí eu trago as ações, né, que foram propostas dentro do manual. Foi um manual que vai possuir, né, 7 eixos temáticos alinhados ao tripé da sustentabilidade e alinhados ao A3P, né, com novas práticas que podem ser abordadas, com indicadores, né, como vocês podem ver, de monitoramento e de prazos, né, de metas que podem ser cumpridos. Lógico que essas metas, os prazos de implementação, eles podem ser alterados de acordo com a necessidade, né, da atividade, da prática que vai ser elaborada, além também dessa prática ela poder ser alterada com o decorrer dos anos, né. Dentro do manual, eu abordo que é importante que esse manual ele seja atualizado a cada ano, para que ele esteja alinhado, né, com as novas ações que vão sendo implementadas, que precisam ser implementadas dentro da secretaria. Então, eles estão alinhados nos 7 eixos temáticos, né, o uso racional dos recursos naturais, gestão de resíduos, um exemplo, né, implantação da coleta seletiva em todas as unidades, ela está no prazo de implementação a curto prazo, ela está dentro do tripé da sustentabilidade no ambiental e no social. E aí, eu abordo, né, os 7 eixos, que foi o uso racional, a gestão de resíduos e economia circular, a qualidade de vida no trabalho, que embora já esteja aplicada dentro da Cefaz, ela pode ser ampliada, né, pode ser melhorada, a capacitação e a sensibilização, as compras públicas e sustentáveis, a infraestrutura sustentável e a gestão participativa, né, que justamente faz essa abordagem final sobre a criação, né, a importância da criação da Comissão Interna de Sustentabilidade dentro da Cefaz, para que essas ações elas possam prosseguir a cada ano. Esse comitê ele também pode ser atualizado a cada ano, para que todos possam estar integrados e sistematizados dentro da importância que esse manual traz para dentro da secretaria. E finalizando, né, trazendo as minhas considerações finais desse trabalho, eu concluo que esse diagnóstico ele trouxe, né, ele revelou que essas iniciativas elas são relevantes, porém elas ainda são um pouco integradas, né, e sistematizadas, e que o manual ele vem com essa proposta, ele surge como uma ferramenta estratégica, justamente para alinhar as práticas da instituição com os objetivos de desenvolvimento sustentável e a agenda ambiental da administração pública, né? Principalmente promovendo esse maior engajamento dos servidores, o uso racional dos recursos e o fortalecimento de políticas socioambientais, trazendo assim, né, com que a Cefaz ela possa se tornar uma referência em sustentabilidade na gestão pública estadual. Dentro né, finalizando assim, as contribuições que esse trabalho trazem para todo o que eu posso, tudo que foi dito, né, é que na administração, vai trazer uma administração pública mais eficiente, né, mais inovadora e comprometida com o desenvolvimento sustentável. Sobre algumas limitações, né, que houveram na minha pesquisa, eu posso destacar a baixa participação, né, dos servidores e a qualidade, né, das respostas ao questionário, o que pode ter, né, restringido, né, a profundidade dessa análise e essa representatividade, e embora isso tenha sido um fator limitante, né, para a amplitude da análise e tudo mais, acabou se tornando também um ponto positivo, pois acabou evidenciando justamente a necessidade de ampliar esse engajamento dos servidores e a sensibilização interna desses servidores voltadas à sustentabilidade, justamente um dos principais objetivos do manual proposto, né? Então, ou seja, a limitação acabou reforçando a relevância do próprio estudo. E dentro disso, né, dentro de todo esse contexto, eu finalizo com meu agradecimento ao professor Júlio Rezende, que foi pela orientação atenciosa, pelo incentivo, por toda a confiança, né, dentro desse processo. Também agradeço ao meu supervisor de estágio, Marconi Brasil, que
ele teve uma colaboração prática muito rica dentro do meu trabalho e me deu muito apoio em tudo. Também aos gestores, né, que participaram, e principalmente também a minha banca avaliadora hoje, né, o professor Marco Cabral e a Emerson Arantes, pela presença e pela disponibilidade. Finalizo, né, reforçando que o estudo, né, ele, além de ser uma abordagem, né, além de trazer essa abordagem, não vai só representar uma abordagem acadêmica, mas uma transformação real do, né, uma proposta de transformação real dentro da Cefaz, trazendo essa referência que eles podem ter voltadas para a responsabilidade socioambiental e inovação. Muito obrigada pela atenção de todos.